Futebol é o maior esporte do Brasil. Todo domingo, milhões de pessoas entregam sua fé, o suor do seu salário e a sua sanidade mental confiando em uma única premissa, a de que as 4 linhas do gramado são um solo sagrado, onde a raça e o talento definem quem chora e quem levanta a taça. Mas, em 2005, o Brasil descobriu que esse solo sagrado tinha um preço, e ele era surpreendentemente barato. O homem vestido de preto, que deveria ser o juiz imparcial, era na verdade o carrasco contratado de uma máfia internacional de apostas. Amanhã eu faço vários Figueirense. O que você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem. Porque amanhã eu saio de escolta do Figueirense lá. Pode jogar até os seus carros aí pra gente tirar um pouco de diferença e pra mim e pra você alguma coisa aí. Como uma investigação de lavagem de dinheiro tropeçou no maior escândalo esportivo da história, como um único homem conseguiu implodir o campeonato brasileiro, rasgar a tabela de classificação e manchar o esporte para sempre? Hoje, na caixa de entrada, vamos descobrir como a corrupção e manipulação chegaram no esporte mais popular do mundo. Todo grande esquema precisa de um infiltrado acima de qualquer suspeita. E Edilson Pereira de Carvalho era exatamente isso. Antes de vestir preto, ele foi tecelão e Jacareí. Mas quando entrou para a Federação Paulista em 1991, ele construiu um personagem, o xerife. Edilson corria o campo todo, tinha um preparo físico invejável e, acima de tudo, não aceitava reclamação de estrela. Esse estilo disciplinador quase teatral encheu os olhos da CBF e no ano 2000 rendeu a ele o escudo da FIFA. Edilson virou a elite global, apitava sinais, ganhava os melhores cachês, mas por trás da postura de xerife inabalável havia um homem desesperado, afogado em uma dívida de mais de 40 mil reais por tentar sustentar um padrão de vida ilusório. Ele precisava de dinheiro rápido. Dinheiro rápido nem sempre é a melhor opção. A 150 quilômetros dali, em Piracicaba, operava Najib Fayad, o Gibão. Gibão não era um gênio do crime, ele era um contraventor da velha guarda, que fez fortuna explorando máquinas caça-níqueis e casas de bingos ilegais no interior de São Paulo. Gibão já tinha um passado criminal e conexões com lavagem de dinheiro. Durante muito tempo ele nadou de braçada, mas no início de 2004 a festa acabou de forma violenta. Um escândalo político estourou em Brasília, envolvendo pagamento de propinas entre bicheiros e membros do governo. A pressão foi tão grande que o governo federal baixou uma medida provisória banindo e fechando todas as casas de bingo e máquinas caça-níqueis do Brasil da noite para o dia. A Polícia Federal foi para as ruas quebrando tudo. O ganha-pão físico da máfia havia sido destruído. Com o cerco fechado e seu império físico em ruínas, Gibão precisava de uma nova mina de ouro. Foi então que ele descobriu a terra sem lei perfeita, a recém-chegada internet. Ele migrou sua operação criminosa para os primeiros sites de apostas esportivas internacionais que começavam a surgir no Brasil, hospedados fora do alcance da polícia brasileira, como o iBet. Mas a internet tinha um problema. Nos bingos fraudados, as máquinas eram programadas para a casa sempre ganhar. Nas apostas esportivas, Gibão dependia da sorte, e ele odiava perder. Para garantir lucros que chegavam a 400 mil reais por fim de semana, ele percebeu que precisava viciar a roleta. E para isso, ele descobriu que não precisava comprar os jogadores. Afinal, seria mais caro e mais difícil. Ele só precisava comprar o dono do apito. Tá curtindo essa história? Não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo. Você me ajuda bastante no meu trabalho. Agora chega de enrolação e vamos continuar a história. Como você frauda a Série A do Campeonato Brasileiro na frente de 40 mil pessoas no estádio e milhões na TV, sem ser linchado no primeiro tempo? A mágica de Edilson era a cirurgia da malandragem. O esquema exigia vitórias específicas, não necessariamente goleadas. O árbitro não precisava anular 3 gols legais na cara dura. A manipulação sutil, uma falta investida no meio-campo para quebrar o contra-ataque, um cartão amarelo cedo para o melhor zagueiro, obrigando ele a tirar o pé nas divididas, vistas grossas para um impedimento milimétrico. Para o torcedor revoltado na arquibancada, era apenas mais um juiz ruim e caseiro. Para Edilson e os apostadores, era o crime perfeito, até que o telefone tocou. No
Brasil, os maiores impérios do crime costumam ruir por acidente. O Ministério Público e a Polícia Federal não estavam nem aí para o Campeonato Brasileiro. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de Piracicaba, havia grampeado os telefones de Gibão meses antes para investigar lavagem de dinheiro do jogo do bicho e dos bingos. Foi no meio de horas de escuta sobre caça-níqueis que os investigadores caíram da cadeia. A voz do outro lado da linha, negociando o resultado e chamando o bicheiro de chefe, era de um árbitro FIFA. A partir daquele momento, o futebol brasileiro estava grampeado. Aquele dia no Corinthians também, se podia ter dado pênalti pro Corinthians, né? Não, no Corinthians eu vacilei. Foi um... E aí talvez ficasse 2-2, né? Faz 4 jogos que nada dá certo, queimou. Mas, no mundo do crime de colarinho branco, um áudio não é suficiente para prender ninguém. Se a Polícia Federal prendesse Edilson naquele momento, a defesa alegaria que era apenas uma conversa informal. Os agentes precisavam de provas materiais. Então, eles iniciaram uma operação de inteligência silenciosa. O Ministério Público e a PF passaram a assistir com uma lupa a todos os jogos que Edilson apitava. Foi então que a Polícia Federal começou a colocar os áudios do grampo lado a lado com as fitas dos jogos. O que eles descobriram não foi apenas manipulação de resultados, foi um manual de tortura contra os jogadores. Edilson explicava para os apostadores em detalhes exatamente como ia sabotar a partida sem dar bandeira. A tática era suja, invisível e genial. Edilson não anulava gols legítimos na cara dura, porque isso chamaria a atenção das câmeras. Ele matava o time aos poucos. Ele invertia laterais, ele dava faltas inexistentes no meio-campo só para quebrar o ritmo do contra-ataque. E o pior de tudo, ele marcava essas faltinhas de propósito para irritar os jogadores principais. Quando o craque do time reclamava da injustiça, Edilson usava a autoridade de árbitro FIFA para dar o cartão amarelo por indisciplina. Com um zagueiro ou volante amarelado nos primeiros 15 minutos de jogo, o time inteiro recuava. Ninguém queria dividir a bola com força, com medo de ser expulso. O Edilson castrava o time adversário psicologicamente, amarrando as pernas dos jogadores com o apito. A polícia mapeou tudo. A ligação de Gibão entrava na sexta-feira à noite exigindo a vitória de um time. No domingo à tarde, a profecia do áudio se cumpria perfeitamente na televisão. A falta inventada, a provocação, o cartão amarelo por reclamação e o resultado encomendado no site de apostas. A fraude de Edilson estava matematicamente provada. O dossiê estava pronto. O cerco estava se fechando e a PF preparava o bote perfeito. Mas uma investigação desse tamanho, envolvendo figurões e muito dinheiro, vaza. O inquérito, que corria em sigilo absoluto, caiu nas mãos da imprensa. O jornalista André Rizek, da revista Veja, recebeu o dossiê. Rizek fez o seu próprio trabalho de cruzamento de dados, confirmou as escutas com os eventos em campo e preparou a bomba. Quando a Veja soltou a icônica capa Árbitro de Aluguel, o plano da polícia teve que ser adiantado. Com a fraude exposta para milhões de brasileiros nas bancas de jornal, havia um risco iminente de que Edilson e Gibão destruíssem provas, apagassem planilhas de apostas ou até mesmo fugissem do país. Sem tempo a perder, no dia 24 de setembro de 2005, a Polícia Federal deflagrou às pressas a Operação Jogo Limpo. E não foi um mero convite para depor na delegacia. Viaturas cercaram a casa de Edilson em Jacareí e a de Gibão em Piracicaba. Computadores foram arrancados das mesas, cadernos de anotações e extratos bancários foram confiscados. O país acordou completamente perplexo, assistindo pela TV o escudo da FIFA sair de casa algemado, enquanto o Campeonato Brasileiro entrava em colapso. 2 de outubro de 2005, o presidente do STJD, Luiz Sveiter, toma a decisão mais polêmica da história do nosso esporte. Ele não analisa lance por lance para ver quem foi prejudicado. Ele dá uma canetada cirúrgica e cega. Anula sumariamente todas as 11 partidas apitadas por Edilson no Campeonato Brasileiro. O campeonato inteiro ia voltar no tempo.
Não foi apenas a disputa pelo título que virou de cabeça para baixo. Times que lutavam contra o rebaixamento ou por vagas na Libertadores viram seus pontos suados serem apagados da noite para o dia. A tabela virou uma roleta russa. O Cruzeiro havia massacrado o Botafogo por 4-1. No jogo remarcado, empate em 2-2. 2 pontos jogados no lixo. O Fluminense tinha atropelado o Brasiliense por 3-0. No jogo refeito, empate em 1-1. Mais pontos cruciais perdidos na corrida pelo topo da tabela. O Figueirense viajou até o sul e goleou o Juventude por 4-1. Quando foi forçado a jogar de novo, conseguiu apenas um empate em 2-2. Outros jogos como Vasco 0, Botafogo 1, Ponte Preta 1, São Paulo 0 e Paysandu 1, Cruzeiro 2 também foram apagados da história e refeitos do zero. Era o caos absoluto. Mas os olhos do país inteiro estavam voltados para o topo da tabela, onde o caos estava se desenhando a favor de um time e destruindo o psicológico de outro. O Corinthians, recheado de estrelas milionárias, havia sido amassado nos jogos originais apitados por Edilson. Tomou 4-2 do Santos e perdeu de 3-2 no clássico contra o São Paulo. Saldo daquelas rodadas, 0 pontos. Com a canetada do STJD, o Corinthians acabava de ganhar um bilhete de loteria premiado, uma segunda chance de disputar 6 pontos que já estavam mortos e enterrados anteriormente. E nos jogos remarcados, a história mudou completamente. O Corinthians venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-2 e arrancou um empate contra o São Paulo no Morumbi. Da noite para o dia, o time paulista faturou 4 pontos extras que não existiam na tabela anteriormente. Enquanto isso, o Internacional, líder do campeonato, foi obrigado a colocar seu elenco em campo para refazer um jogo que já tinha sido vencido com muita dificuldade. Um 3-2 contra o Curitiba. O Inter até conseguiu vencer o jogo remarcado de novo pelo mesmo placar, mas havia um dano invisível. O desgaste físico, a pressão psicológica de poder perder o que anteriormente era deles e o pior de tudo, ver o Corinthians encostar e ultrapassar na tabela com aqueles 4 pontos ganhos através de uma segunda chance concedida pelo tribunal. Toda essa panela de pressão explodiu no dia 20 de novembro de 2005, no estádio do Pacaembu. Corinthians e Internacional, frente a frente, uma das finais antecipada. O Inter precisava vencer para recuperar o topo. O jogo estava tenso, empatado em 1-1, quando aos 28 do segundo tempo, o impensável aconteceu. Tinga, jogador do Internacional, recebe na área, corta o goleiro Fábio Costa e é brutalmente atropelado. Pênalti claro, absoluto. O Brasil inteiro viu. Mas o árbitro Márcio Rezende de Freitas corre em direção ao lance, ignora a falta e aplica o cartão vermelho em Tinga por simulação. O Inter, prejudicado no tribunal, agora estava sendo prejudicado em campo no jogo do título. O jogo terminou empatado. O Corinthians se sagrou campeão brasileiro de 2005 com uma diferença de apenas 3 pontos para o Internacional. Lembra daqueles 4 pontos extras que o Corinthians conseguiu nos jogos remarcados pela máfia do apito? Pois é, a matemática não mente. Bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga. Peraí, não dá o pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou, um absurdo expulsar. Bom, vamos por partes. Foi pênalti ou não? Foi pênalti. O Fábio imprudentemente deu um carrinho. Faz de conta que o Fábio seja um zagueiro. Se fosse um zagueiro, não seria falta. Era só o Fábio entrando lá no alto. Acerta o Tinga. Pênalti. Tudo bem. Ele errou. Ele vai... Agora é brincadeira expulsar o Tinga, né? Exato, ele vai dar um... E depois desse episódio, a revolta no Sul foi tão grande que se enraizou na cultura do clube. Anos depois, em 2009, antes de uma nova final contra o Corinthians, a diretoria do Internacional reuniu todas essas mágoas e erros de arbitragem históricos e gravou em um disco para enviar à CBF. Nasce ali o famoso Põe no DVD, uma das maiores provocações do futebol brasileiro. Tudo financiado pelo trauma deixado por Edilson em 2005. A maior reviravolta dessa história não aconteceu nos gramados, aconteceu nos tribunais. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que o esquema era ainda maior. Edilson não era o único funcionário de Gibão. Outro árbitro, Paulo José
Danelon também estava na folha de pagamento da máfia. A operação era uma franquia. Enquanto Edilson cuidava do Campeonato Brasileiro, Danelon era o encarregado de fraudar o Campeonato Paulista. E as provas eram igualmente devastadoras. Encurralado pelas escutas da Polícia Federal, Danelon também confessou o crime. Ele admitiu ter recebido 10 mil de gibão para manipular 3 partidas do Paulistão daquele ano. Para vocês que não sabem, em 2005, 10 mil reais era muito mais dinheiro do que é hoje. Agora preste muita atenção na hipocrisia do futebol brasileiro. Você lembra que o STJD rasgou a tabela do Brasileirão e mandou refazer 11 jogos do Edilson, certo? Sabe o que a Federação Paulista de Futebol fez com jogos roubados pelo Danelon? Absolutamente nada. A federação alegou que o campeonato já havia terminado, homologou os resultados e varreu o lixo para debaixo do tapete. Ninguém recuperou os pontos perdidos. O Brasil inteiro ficou revoltado e exigia sangue. Exigiam que Edilson, Danelon e Gibão apodrecessem na cadeia. Mas havia um detalhe grotesco na lei brasileira de 2005. Fraudar uma partida de futebol não era um crime tipificado no Código Penal. E o que isso significava? Não existia punição na lei para o que eles fizeram. Os promotores tentaram acusá-los de estelionato e formação de quadrilha, mas os advogados de defesa deitaram e rolaram nessa brecha jurídica monumental. Afinal, quem foi a vítima de estelionato? Torcedor, o clube, o apostador? Edilson e Danelon sofreram a punição esportiva máxima. Foram banidos do futebol e nunca mais apitaram uma partida oficial. Mas na justiça comum, eles escaparam ilesos. Os processos foram suspensos e os crimes acabaram prescrevendo na poeira das gavetas. Ninguém cumpriu penas longas de prisão por roubar a paixão de milhões de brasileiros. Gibão só seria condenado muitos anos depois, mas por seus crimes originais, ligados à lavagem de dinheiro dos bingos e não por enganar o Brasil na televisão ou manipular jogos. O escândalo forçou o Brasil a mudar a lei, criando então o Estatuto do Torcedor, para garantir que a manipulação de resultados passasse a dar cadeia de verdade, mas deixou uma cicatriz no futebol brasileiro em 2005. Edilson Pereira de Carvalho virou um pária, deu inúmeras entrevistas depois, chorando em rede nacional e tentando posar de vítima ameaçada, mas o público nunca perdoou. Ele sobreviveu trabalhando em padarias, transportadoras e fazendo bicos. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Se você gostou do nosso trabalho e quer ajudar no crescimento do canal e de quebra garantir que os próximos vídeos apareçam para você, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações. E caso você tenha alguma sugestão de história ou mistério que gostaria de ver aqui no caixa de entrada, deixe nos comentários para que eu possa trazer para vocês. Se você gostou dessa história e quer aprofundar um pouco mais, entrando na mente do homem que apertou o gatilho e destruiu o Brasileirão de 2005, o próprio Edilson escreveu um livro autobiográfico, logo após ser banido do futebol, chamado Cartão Vermelho. Deixei o link do livro na descrição para que vocês possam ler e tirarem suas próprias conclusões. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu me chamo Jonathan, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Fui!